ela se coloca para que nós possamos cada vez mais evoluir e termos uma vida de realização nesse planeta. E o tema que nos coube hoje é mediunidade, missão de amor. Todos nós, sabemos que o Espiritismo ele se diferencia de outras denominações religiosas porque se estabelece em cima de alguns pilares, que estabelecem a sua diferença para outras denominações cristãs como nós conhecemos, O principal deles, que vai diferir de algumas sentenças religiosas, é a existência da reencarnação, O Espiritismo professa que a justiça divina se calca exatamente em cima do dogma da reencarnação, que todas as diferenças que nós encontramos no mundo se pautam por conta da existência desse fenômeno da reencarnação. E além disso, um dos outros pilares que nós temos no Espiritismo, que diferem de outras denominações religiosas, é a relação existente entre o plano desencarnado e o plano encarnado. E como se dá essa relação entre o plano desencarnado e o plano encarnado? Através do quê? Da mediunidade. É através da mediunidade que o plano encarnado entra em contato com o plano desencarnado. E nós todos sabemos, e o Livro dos Espíritos, ele tem uma parte dedicada a tudo isso, da influência do mundo espiritual no mundo corporal. Existe uma grande influência desse mundo espiritual no mundo corporal, que é o mundo onde nós vivemos. E nós vivemos no mundo corporal porque somos espíritos ainda necessitados de passar pelas fieiras da reencarnação e, obviamente, para que passemos sobre essa reencarnação, que é entrar mais uma vez na carne, entrar no mundo material, é para isso que nós desenvolvemos essa relação entre o mundo desencarnado e o mundo encarnado. E esse mundo desencarnado, ele exerce todo tipo de influência sobre nós, até porque somos espíritos dentro de um corpo de carne. E como é que se dá essa influência do plano espiritual sobre o plano corporal? Nós temos, por exemplo, a faculdade da intuição. Muitos de nós, às vezes, somos claramente intuídos a fazer alguma coisa. Parece que há uma voz que não é a nossa, que também não é a voz da nossa consciência, que por vezes fala conosco e nos impele a tomar determinadas atitudes. Isso é o que nós chamamos de intuição. E nada mais é do que o plano espiritual interferindo de maneira benéfica em relação à nossa vida. Só que essa relação, ela extravasa e ultrapassa os limites intuitivos. Então, durante vários momentos, nós passamos na nossa vida, onde ouvimos determinados barulhos, onde vários objetos ditos inanimados estabelecem condições que não são condições da sua normalidade, ou seja, se mexendo através de barulhos, através de uma série de coisas. E muitas dessas coisas não são comprovadas simplesmente pelos fenômenos materiais, da eletricidade, do magnetismo e de todas as leis físicas que regem o mundo material. Por vezes, e não raras vezes, e cada vez menos raras vezes, essas relações se dão por conta da influência do plano espiritual no plano físico. Mas os espíritos, que estão nesse plano espiritual, exercem diretamente eles a sua influência sobre a matéria? Não, nós já sabemos disso. É impossível que um espírito
sendo espírito, consiga exercer, através dele próprio, a influência sobre a matéria. Para que ele possa exercer essa influência, é necessário que ele busque, no plano encarnado, em nós, a energia necessária para influir sobre a matéria. E essa energia, que nós fornecemos a eles, para que a matéria possa se mexer, para que a matéria possa estalar, para que a matéria possa sentir essa influência, isso é exercido através da nossa mediunidade. Tá? Então, seja nos fenômenos da tipologia, da sematologia, os espíritos exercem influência sobre a matéria, mas para isso eles necessitam da nossa energia ectoplasmática para fornecer àquele objeto material os elementos necessários para que ele possa se mover, estalar, bater ou fazer qualquer coisa desse gênero. Então, não existe uma relação do espírito direto com a matéria. Para isso, quando nós encarnamos neste corpo de carne, os nossos espíritos não conseguem de forma nenhuma estabelecer esses movimentos, inclusive com muita dor que eu estou fazendo hoje por causa do problema de ombro, esses movimentos que nós estamos fazendo aqui, e isso tudo advém do quê? É o espírito se movimentando sobre a matéria? Não. Para essa movimentação aqui é necessário que o espírito se revista de um corpo espiritual, ou seja, do perispírito, o que Paulo de Tarso chamava de corpo astral, para que esse corpo perispiritual exerça influência sobre todos os nossos nervos e sobre a nossa eletricidade corporal e forneça os movimentos. Então, os nossos espíritos, ou seja, nós mesmos, que nós não somos um corpo que temos um espírito, somos um espírito que temos um corpo, nós, os espíritos, só conseguimos exercer esta influência sobre a matéria, trazendo vida para este corpo inerte, através da relação entre espírito, primeiro com o perispírito, e do perispírito com a matéria. E assim é com os objetos também. Nenhum espírito vai conseguir exercer, mover uma cadeira, por exemplo, se não houver um médium de efeitos físicos aqui, que possa fornecer a ele, através da sua energia perispiritual, os elementos necessários para que essa cadeira se mova. Para mais detalhes sobre isso, recomendo a leitura do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec explica de maneira perfeita como é que os espíritos exercem essa influência sobre a matéria. Mas o que importa para nós é que sim, o plano espiritual exerce grande influência no mundo corporal, tá? Principalmente dirigindo as nossas atitudes através da nossa intuição. Então, durante todo o momento em que nós estamos aqui, inclusive no momento que eu estou aqui falando para vocês, certamente há uma legião de espíritos aqui atrás de mim, tá? Dizendo para mim: Gustavo, fala isso, para que eu não fale um monte de besteira aqui para vocês, tá? Então eles pegam exatamente tudo de melhor que nós obtivemos através dos estudos e tentam filtrar da melhor maneira possível, obviamente utilizando para isso a capacidade do médium, Assim, infelizmente ainda não tem a capacidade de um Divaldo Pereira Franco para fazer aqui palestra para vocês, mas da melhor forma possível, através desse instrumento imperfeito que sou eu, médium, eles intuem da melhor forma possível aquilo que todos nós presentes nessa assembleia precisamos saber neste dia de domingo. Então, assim, essa influência ela existe e ela é necessária para que todas as nossas missões, todas as nossas expiações e provas sejam estabelecidas a tempo e modo durante o nosso momento de encarnação neste planeta. E muito bem, podemos dizer com tranquilidade, que para exercer essa influência do mundo espiritual, do mundo corporal, são necessários médiuns. E aí perguntamos: todos nós, espíritos encarnados, somos médiuns?
podemos afirmar positivamente. Todos nós somos médiuns porque todos nós exercemos, pouco ou muito, a influência dos espíritos sobre nós. Então, cada um de nós recebe uma certa dose de influência do mundo espiritual no mundo corporal. Cada um de nós recebe um pouco dessa influência durante o nosso período de encarnação na Terra. Então, podemos dizer com tranquilidade que todos somos, de certa forma, médiuns. Mas pergunto para vocês, todos nós, aqui presentes neste planeta, somos médiuns ostensivos? Não. E esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Muitos de nós, e isso advém de uma faculdade física específica que vai de pessoa para pessoa, que independe do seu espírito, mas depende principalmente da sua capacidade física, de seus caracteres físicos para desenvolvimento. Cada um de nós, um pouco ou muito, temos aptidão para exercer determinados tipos de mediunidade ostensiva. Por isso temos médiuns psicógrafos, médiuns capazes de estabelecer a psicofonia, médiuns que são inerentes a efeitos físicos, como a tictologia, como a sematologia, e isso, médiuns curadores, médiuns que são raros, mas nós temos os médiuns curadores, e todos nós, ou melhor, cada um de nós, dentro das suas especificações, somos aptos a desenvolver um ou mais tipos de mediunidade de forma ostensiva. Então, nós podemos ter, desde uma mediunidade muito rudimentar do ponto de vista da psicografia, que é a psicografia intuitiva, né, onde você senta num ambiente calmo, tranquilo, como por exemplo nas reuniões mediúnicas, e por isso as reuniões mediúnicas precisam ser num ambiente tranquilo, reservado, calmo, desenvolvido dentro de uma casa espírita, né? Posso psicografar em qualquer lugar? Posso. Você consegue psicografar em qualquer lugar. Em qualquer lugar o espírito pode chegar e exercer influência e aquele frêmito manual para que você possa psicografar. Mas é o ideal você psicografar, por exemplo, na sua casa, onde tem aquela confusão enorme, psicografar no seu ambiente de trabalho? E me veio a intuição aqui agora, vou tirar uma receita para alguém aqui no ambiente de trabalho, né? Isso a gente até consegue fazer, né? Não é problema nenhum, mas o ideal é que o exercício da mediunidade se estabeleça de forma reservada, de forma calma, num ambiente propício a que os espíritos possam exercer sobre nós a influência necessária para o desenvolvimento dessa mediunidade. Então nós podemos ter uma mediunidade muito rudimentar do ponto de vista da intuição. O sujeito senta, é intuído a escrever alguma coisa, escreve uma página, escreve duas, escreve três. Mas nós também temos a mediunidade psicográfica mecânica, onde muitas vezes o médium sequer sabe o que o espírito está escrevendo, dado o caráter de rapidez e de energia que aquilo exerce, né? Então existe o tipo de mediunidade um pouco mais rudimentar, mas existe também uma mediunidade muito desenvolvida. Pegamos, por exemplo, espíritos como Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, e o exercício da mediunidade para aqueles irmãos é realmente alguma coisa do ápice do exercício, né? Por exemplo, todos os irmãos que, assim como Kardec, estabeleceram o corpo de mensagens que formou a codificação, né? Os vários médios, principalmente os médios que se desenvolviam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, são médios que têm um caráter, né, de mecanicidade e de desenvolvimento da mediunidade ostensiva muito maior do que a minha, por exemplo, que é meramente intuitiva de fazer um pouquinho de poesia na hora que faz o exercício da mediunidade. E isso não só para a psicografia, né? Há muitos médiuns videntes que têm uma vidência ostensiva, né? Alguns conseguem estabelecer detalhes mínimos dos espíritos que estão aparecendo para ele ali naquele momento. E aí você olha assim, gente, o que esse sujeito está vendo que eu não estou vendo nada?
né? E isso acontece demais. E é muito interessante, né? Como que isso vem se desenvolvendo nos últimos tempos, né? Costuma-se dizer, e eu acho até que equivocadamente, que a mediunidade se iniciou no planeta Terra quando do momento do Pentecostes, né? Onde o apostolado de Jesus passou a ter de forma mais ostensiva o exercício da mediunidade. O que, de certa forma, você pode dizer que se inicia de forma ostensiva a era da mediunidade, mas a mediunidade é muito anterior a isso, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as conversas de Abraão, certamente com o Espírito de verdade, que na Bíblia é traduzida como conversas de Abraão com o próprio Deus, mas imagino eu que essas conversas tenham sido exercidas com o Espírito de verdade, né? Naquele momento, você vê o exercício da mediunidade audiente de Abraão de forma muito clara. Quando Moisés vai ao Monte Sinai e traz os 10 mandamentos, né? Eu não consigo dizer outra coisa que aquilo não seja uma psicografia, né? O próprio Moisés, imagino eu, também tivesse recebido diretamente do Espírito de verdade que presidia aquele momento, onde traz esse corpo legislativo que hoje é a base de todas as legislações do mundo, né? Quando ele traz para nós os 10 mandamentos. E até há uma brincadeira, quem já teve a oportunidade de assistir, se puder, assista na internet, tem no YouTube, a célebre entrevista de Chico Xavier no Pinga Fogo, né? Onde um dos participantes, eu não me lembro o nome exatamente, que eu já vi há algum tempo, né? Quando um dos participantes fala dos 10 mandamentos, ele diz, psicografado por Moisés, não é? E não há outra conclusão que nós possamos chegar que não a de que os 10 mandamentos são nitidamente psicografados por Moisés e colocados no corpo da Bíblia como nós conhecemos hoje. O que não falar de José do Egito, que era um intérprete significativo de sonhos, e os sonhos nada mais são do que a nossa manifestação inconsciente enquanto espíritos e a nossa entrada em relação com o plano espiritual que nos cerca, quando durante 6, 8 horas do nosso dia deixamos o nosso corpo físico, não é isso? Não é a entrada em contato dos nossos espíritos quando nós estamos no momento do sono, a saída do nosso corpo e o contato com o plano espiritual, né? Nessa bênção que Deus nos dá, que nos coloca nessa prisão reencarnatória durante vários dos anos da nossa vida, mas que durante 1/3 de cada dia nos permite voltar ao plano espiritual e entrar em contato com todos os espíritos que a nós quer muito bem, né? Isso é uma bênção que nós, enquanto espíritos encarnados, temos aqui nesse planeta. Então, José do Egito, ele conseguia interpretar de forma exata como se dava essa relação do espírito encarnado que sai do seu corpo e estabelece o sonho e a sua relação com o plano espiritual. O que não falar do profeta Daniel, que também tinha uma relação intensa mediúnica com o plano espiritual, dos espíritos de Jeremias e de Isaías, que através da sua psicografia deixam legados impressionantes morais e inclusive prevendo a chegada do Mestre Jesus ao planeta Terra. Então, assim, mesmo antes do Pentecostes, são muitas as manifestações mediúnicas. No próprio livro dos médiuns, agora eu não me lembro se foi o espírito de Channing ou se foi o espírito de Pascal, que diz para nós que Sócrates, o grande filósofo da antiguidade, aquele cujos estudos filosóficos hoje são a base do pensamento ocidental, que Sócrates, ele era nitidamente inspirado através do espírito que induzia ele a falar todas aquelas ideias que foram escritas e traduzidas por Platão, né? E que hoje compõem o corpo ideológico e filosófico do Ocidente como nós conhecemos hoje. Então, assim, Sócrates também exercia, através dessa intuição, uma relação mediúnica com esse espírito que trazia para eles todos esses ensinos que ficaram para nós durante todos esses séculos. Então, seria um equívoco nós dizermos
que a mediunidade ela só se inicia com Pentecostes. Ela não se inicia com Pentecostes. Ela pode atingir a sua maturidade com Pentecostes, mas a mediunidade ela existe desde sempre, porque a relação do plano físico com o plano espiritual, ela existe desde sempre. E hoje, né, ela cada vez mais vai se desenvolvendo. A quantidade de obras artísticas que hoje versam sobre essa relação do plano físico com o plano espiritual é impressionante. Filmes, novelas, livros, contos, comentários na internet, muitos deles hoje se voltam a essa relação ainda misteriosa para muitas denominações, mas não para nós que estudamos o Espiritismo, essa relação misteriosa do plano físico com o plano astral, né? Quantos de nós que somos espíritas, né, e nos dizemos espíritas, quantos de nós não somos interpelados no nosso dia a dia sobre essa relação do plano físico com o plano espiritual? No meu escritório, por exemplo, agora já está ficando até engraçado, né? Porque eu tenho uma das minhas advogadas que trabalha diretamente comigo, embora seja evangélica neopentecostal, tem uma vidência impressionante. E no outro dia, ela estava no escritório, ela entra branca na minha sala, fala assim: Gustavo, eu vi uma pessoa assim, desse jeito na copa do escritório. Aí eu falei: você tentou falar com ela? Perguntei: você tentou falar com ela? Não, eu saí correndo, né? Porque as pessoas ainda não conseguem, né, estabelecer de forma harmônica essa relação do plano astral com o plano físico. Ela me contava, por exemplo, que ela estava saindo do banheiro da casa dela e de repente aquela correntezinha que fica naquele do que a gente chama de bidu, né, do banheiro, começou a bater. Aí aquilo começou a bater lá em casa. Eu falei assim: mas olha só, isso aí acontece porque o fluxo de água dos apartamentos às vezes bate um pouco. Aí ela: mas eu acho que não foi isso não, porque eu perguntei assim: tem alguém aí? Aí bateu 2 vezes. Aí ela falou assim: cara, não é possível, isso não pode ser. Aí ela esperou aquele negócio parar. Tem alguém aí? Pá. Aí ela disse que saiu correndo, foi direto para o trabalho, deixou para se maquiar no ônibus, porque realmente não ficou muito à vontade de estar em casa, né? Mas isso é a coisa mais normal que acontece, isso acontece com todos nós, né? E é muito importante o estudo, né? E nós espíritas, um dos princípios, né, do espiritismo é amai-vos e instruí-vos, né? Então, assim, devemos muito nos amar, mas a instrução ela é sumamente necessária para que possamos entender os fenômenos que regem o plano astral com o plano físico. E voltando só a falar aqui do meu escritório, né, assim, isso já está virando um meme tão grande lá, porque às segundas e quartas normalmente eu sou um dos últimos a sair, porque eu faço um curso, né, de MBA e faço online dentro do meu escritório. Aí por volta de 10 para as 10, 15 para as 10 eu saio do escritório. Então se alguém estiver lá ainda trabalhando, alguém pergunta para mim, para ter que apagar todas as luzes do escritório, né? Gustavo, ainda tem alguém aí? Eu falei assim: olha, encarnado só eu, entendeu? Agora desencarnado você aí, nossa, para de falar esse negócio que eu fico com medo, entendeu? Mas isso é uma brincadeira que a gente faz, mas é porque o plano desencarnado, ele realmente está sempre conosco e exerce grande influência sobre nós, espíritos encarnados, né? E isso vai ganhando contornos, né, hoje muito relevantes. Cada vez mais nós temos pessoas que estão precisando desenvolver a sua mediunidade, né? E as pessoas pensam, né, dois caracteres que são muito interessantes quando alguém começa a sentir, né, essa mediunidade. Uma é que todo mundo pensa que você é santo, né? Todo mundo pensa que porque você é médium, você é santo.
né? Porque você tem alguma coisa muito especial, porque você foi ungido por Deus para fazer alguma coisa especial. Isso não deixa de ser verdade, né? Porque a mediunidade, mais do que nada, ela é um dom. Ela é um dom. É um dom que algumas pessoas têm que precisam exercer esse dom de alguma forma, né? Mas a mediunidade não nos faz de forma alguma especiais em nada, tá? Não nos torna especiais em nada. Aliás, a mediunidade, se for muito bem estudada e observada, essa mediunidade nada mais é do que uma dívida muito grande que nós temos de encarnações passadas e que precisa ser recuperada nesta encarnação. E que maneira mais bonita, mais prolífera em proveitos e mais radiante de exercermos o pagamento da nossa dívida que não por meio do exercício da nossa mediunidade. E o outro ponto, né, que as pessoas acham que quem é médium naturalmente precisa ser santo, e a lição que o Robson hoje leu para nós deixa muito claro isso, né? Quando nós começamos a desenvolver um pouquinho as nossas capacidades desse terra a terra e passamos a desenvolver capacidades nitidamente espirituais, começamos a virar foco ou de um endeusamento injustificável ou de críticas que também não são justificáveis pela nossa posição exercida aqui nesse planeta. E mais do que isso, né? Além dessa posição de destaque que os médiuns comumente começam a exercer, outro ponto que é muito comum para quem começa a entender a mediunidade é entender que a mediunidade é algum tipo de doença, né? Então o sujeito diz que está passando mal, o sujeito diz que está morrendo, e quando muitas vezes isso não passa de influência do plano espiritual no plano físico. Mas nós precisamos entender o seguinte: quando nós escolhemos lá no plano espiritual sermos médiuns, essa mediunidade ela precisa aparecer de alguma forma, ela precisa se exteriorizar de alguma forma. E às vezes, né, essa mediunidade ela se exterioriza por um pequeno desequilíbrio entre a sua inserção dessa energia no seu plano físico. Mas que é importante que nós possamos entender que esse pequeno desequilíbrio, e realmente, meus amigos, é um pequeno desequilíbrio, ele pode ser totalmente amainado através do nosso estudo. Com o estudo desenvolvido, com o estudo sincero, com a nossa compreensão do que seja aquilo trazido pelo Livro dos Espíritos e com muito mais propriedade pelo Livro dos Médiuns, nós podemos perfeitamente estabelecer o exercício da nossa mediunidade sem nenhum desequilíbrio físico. Desequilíbrio, ele é sinal de falta de estudo e de obsessão. Falta de estudo, a gente consegue perfeitamente estabelecer através da instrução, através da leitura e da compreensão sincera das obras, principalmente kardecianas. E o desequilíbrio espiritual, através da obsessão, ele é perfeitamente controlado através de um instrumento maravilhoso que nos foi dado, que é a prece. Então, assim, amai-vos e instruí-vos, orai e vigiai. Se nós cumprirmos de forma correta esses ensinamentos, nenhuma mediunidade vem para nos desequilibrar. A mediunidade é um dom, e esse dom ele vem para cada um de nós para que nós possamos exercer missões no nosso planeta. Lembrando, nossa encarnação tem 3 finalidades, em especial no mundo de expiações e provas. Estamos aqui para expiar as nossas dívidas passadas, estamos aqui para passar por provas para que possamos galgar degraus maiores no estado evolutivo, estamos aqui no exercício da missão. Missão que nos foi confiada, missão importante, missão menos importante, missão ostensiva, missão menos ostensiva, mas todos nós aqui somos missionários.
Todos nós temos o exercício de alguma missão que permite ao plano espiritual exercer de forma correta a sua relação com o plano corporal. E essa missão, exercida por cada um de nós, por mais simples que seja, essa missão ela é necessária porque nós somos parte determinante do equilíbrio universal. Esse equilíbrio que é necessário entre o plano astral e o plano físico, esse equilíbrio universal trazido pelas leis divinas, ela só se estabelece de forma correta, de forma límpida, quando nós exercemos de forma correta a nossa missão. E quando falhamos na nossa missão, quando falhamos na nossa missão, o que acontece? É que acontece um desequilíbrio nesse ordenamento universal e você, que tinha uma missão a exercer e não a exerceu de forma correta, é obrigado a reparar aquilo que você deixou de fazer. Então, aquilo que era uma missão que deveria ter sido exercida e não foi, trazendo uma lacuna dentro da perfeição, dentro dessa orquestra espiritual, passa a ser uma nova expiação que você vai ter que resgatar numa vida vindoura. Então é importante que nós tenhamos isso em mente, né? A mediunidade é um dom. É um dom que é dado a cada um de nós, em especial a mediunidade ostensiva. Precisamos exercer essa mediunidade como realmente é esse dom. Precisamos entender que é um dom dado a cada um de nós. E os dons, assim como eles nos são dados, se mal exercidos, o que acontece? Eles nos são tirados. Como a mediunidade advém de uma capacidade física, o bloqueio dessa capacidade física, e Deus, ele é soberanamente bom e justo, e sendo soberanamente bom e justo, dá a cada um segundo as suas obras. Se essa mediunidade não é bem exercida, ela é cortada de você. Ela é cortada. Então precisamos entender esse dom e precisamos saber que esse dom precisa ser exercido de forma correta dentro da nossa missão planetária. Outro ponto importante da mediunidade é que ela precisa ser exercida através da razão. Agora, a razão é essa razão matemática, essa razão material? Não, a razão, ela é de um ponto de vista espiritual. A nossa razão do ponto de vista espiritual, ela precisa fazer com que exerçamos a nossa mediunidade entendendo e compreendendo que na qualidade de médiuns fazemos a ligação entre o plano físico e o plano espiritual. E que essa ligação do plano físico com o plano espiritual, ela precisa ser exercida sem interesse pessoal, porque aquilo que foi dado gratuitamente para nós precisa também ser doado ao próximo de forma gratuita. Então, assim, a mediunidade, a racionalidade da mediunidade, ela pede para nós o exercício da mediunidade de forma desinteressada. Não podemos ter um interesse pessoal no exercício da mediunidade, não podemos exercer personalismos no exercício da mediunidade, e que essa mediunidade também não seja exercida com orgulho, que é a principal chaga que estraga a nossa passagem por esse planeta. Quando desenvolvemos a mediunidade, em especial quando trazemos lições bonitas, damos passagem para as ideias de espíritos elevados, não podemos entender que isso seja motivo de orgulho ou vaidade para nós médiuns. Nós somos instrumentos, e nós, como instrumentos, precisamos ser instrumentos bons no exercício da mediunidade. Precisamos ser instrumentos que os bons espíritos possam se utilizar de nós para trazerem boas lições, mas sem desenvolvimento de orgulho por nenhum de nós. A mediunidade é nossa, mas ela é dada por Deus. Então, assim,
Todas as lições que chegam até nós, nós somos mensageiros. Não vem diretamente de nós. Não há nenhum motivo para que nos orgulhemos ou para que sejamos vaidosos no exercício da mediunidade. E não há nenhum motivo para que coloquemos os nossos interesses pessoais na frente da mediunidade. Quantos médiuns que já passaram pelo planeta Terra não faliram no mistério da sua mediunidade porque levaram os seus interesses à frente dos interesses divinos? Bons médiuns, excelentes médiuns, e eu não preciso nem citar nominalmente nenhum deles aqui para vocês, tá? Para que nós saibamos que vários pegaram da sua mediunidade psicografia, psicofonia, intuitiva, de cura. Todos esses caracteres de mediunidade foram utilizados e mal utilizados. Muitos médiuns cobravam e ainda cobram por exercício da mediunidade. Muitos ainda levam a mediunidade a ser um interesse pessoal. E toda mediunidade que é exercida com interesse pessoal, ela com certeza ou vai ser cortada, ou então vai fazer com que esse espírito que mal utilize as suas características mediúnicas venha a expiar em encarnações posteriores o mal que fez nessa encarnação. E mais, isso não fica só para as encarnações posteriores não, porque quantos não são narrados na literatura espírita médiuns que saem daqui exercendo mediunidade ostensiva e chegam ao plano espiritual completamente desequilibrados. Completamente desequilibrados, por quê? Porque não conseguiram estabelecer de forma correta e dentro do que se esperava essa relação mediúnica. E como que nós podemos fazer para exercer essa mediunidade? A mediunidade, mais do que nunca, sem interesse pessoal, sem orgulho e sem vaidade, precisa ser uma mediunidade caritativa. Precisamos entender que muitas vezes, através do exercício da mediunidade, nós aliviamos os espíritos em sofrimento. Quantos não são os espíritos que em sofrimento, através das nossas mãos ou através das nossas palavras, conseguem desabafar, conseguem expurgar as suas dificuldades como espíritos ainda sofredores, e que isso é exercido através da ação do médium. Quantos espíritos, meus amigos, nós não temos aqui nas nossas reuniões espíritas, nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas reuniões de desobsessão, tá? Onde os médiuns dão passividade a espíritos em muito sofrimento e o doutrinador, o dirigente da reunião, dá o lenitivo necessário para que esse sofrimento possa ser superado. Às vezes, sofrimentos pungentes de dias, de semanas, de anos, de séculos de sofrimento, eles são extirpados pelo exercício da mediunidade. E além de ajudar em melhorar o sofrimento de espíritos que ainda estão em muita dificuldade, a mediunidade ainda serve para nos instruir. Quantas não são as valiosas lições que nós recebemos para nos tornarmos pessoas melhores através da mediunidade? Quantas lições, como por exemplo que o Robson leu para a gente aqui no início da reunião, psicografadas por Francisco Cândido Xavier, através das palavras de Emmanuel, que são trazidas até nós para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então, a mediunidade, mais do que nunca, ela precisa ter o seu viés caritativo, precisa ter o seu exercício caritativo. E já chegando aqui ao nosso final, faltam 5 minutos aqui para a gente terminar, no que tange a mediunidade, eu queria falar uma coisa que é muito importante, que se nada do que eu disse até agora ficar para vocês, eu queria que esses últimos 5 minutos ficassem para a nossa reflexão. Eu estava lendo nesse livro maravilhoso que é o Consolador, né?
e que eu não canso de dizer aqui que é um dos melhores livros da codificação, embora alguns digam que Emmanuel está démodé, né? Mas é assim, a gente vai lendo Emmanuel, vai lendo e vê que vários desses ensinos são de suma importância para a nossa elevação espiritual, para o nosso aprendizado enquanto espíritos sofredores nesse planeta de expiações e provas, em especial nesses momentos que nós estamos passando agora. E Emmanuel, de uma forma muito técnica, quando ele vai falar de mediunidade no livro O Consolador, ele coloca um título que, assim, é perfeito para o que nós estamos falando agora. Quando ele fala de mediunidade, ele não fala assim da mediunidade, ele fala de apostolado. Ao exercer a mediunidade, meus amigos, somos verdadeiros apóstolos do Cristo. Independente de se nós estamos numa igreja católica, numa casa evangélica, na casa espírita ou em qualquer outra religião do mundo, não existe exercício da mediunidade sem essa intervenção maravilhosa do Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo, fazer aos outros o que gostaria que te fizesse, amar e instruir. Tudo isso, que são lições preciosas deixadas pelo Cristo, são sumamente necessárias para o exercício da nossa mediunidade. Podemos ter uma mediunidade mega ostensiva, a psicografia mecânica, uma vidência clara, uma dupla vista sensacional. Podemos ter o exercício de todos os dons mediúnicos, inclusive do dom de curar, que é o mais divino dos dons mediúnicos. Podemos ter o exercício de todos eles, se nós não compreendermos o amor do Cristo, a fraternidade que o Cristo traz para cada um de nós. A mediunidade, ela vai ser uma missão, mas jamais será uma missão de amor. E para o exercício da mediunidade é necessário amor. Amor para que possamos exercer a nossa mediunidade de forma caritativa. Amor para que através das nossas mãos, das nossas vozes e da nossa vidência, possamos consolar quem precisa de consolo, lá e aqui. Que missão bonita a de Chico Xavier, quando tantas mães e pais em desespero iam até Pedro Leopoldo e depois até Uberaba para receber de Chico Xavier o consolo de que a vida, ela não termina aqui. De que a vida é muito mais do que isso, do que esse corpo de carne que nós temos. De que a saudade existe porque a nossa percepção grosseira ainda não nos deixa ver todos os nossos entes queridos que nos precederam no plano espiritual, ainda não conseguimos vê-los de forma ostensiva como nós gostaríamos, mas que durante um terço do nosso dia, nós podemos encontrar todos aqueles que nós amamos. E encontramos mesmo quando nós saímos desse corpo físico e vamos até o sono. Quantas mensagens, quantas correspondências que não nos chegam do plano espiritual, dando conta de que a vida não termina aqui, de que os nossos entes queridos, aqueles que seguiram antes de nós, estão perto de nós, estão aqui. Muitos aqui do nosso lado, que saíram aqui do plano físico, mas que agora estão aqui do nosso lado na casa de Ana Viana, vivendo conosco essas lições importantes que nós colhemos aqui da obra kardeciana. Quantas vezes nós não nos sentimos desesperados, sentimos machucados, maltratados pela vida, e o nosso bom amigo espiritual que não nos abandona um instante sequer, porque os nossos anjos da guarda, eles não nos abandonam um minuto sequer, eles estão sempre do nosso lado. E em todos os momentos em que nós estamos tristes, acabrunhados, revoltados, chateados, injustiçados,
e todos nós passamos por isso todos os dias da nossa vida. O nosso amigo espiritual está lá dizendo para cada um de nós: irmão, tem força, continua, a vida é assim mesmo. E aí nós enfim descobrimos, como nas lições maravilhosas que Joana de Ângeles sempre rende a Edivaldo, nós descobrimos o seguinte, que durante toda a nossa passagem aqui pelo planeta Terra, a nossa luta não é contra o nosso próximo, nós não temos perdas, nós não temos nada. A nossa luta, ela não é contra o mundo, a nossa luta é contra nós mesmos. Quando nós recebemos pais difíceis, uma vida difícil, filhos doentes, a morte que ceifa os nossos entes queridos antes do momento que nós entendemos que é o correto, mas que é o momento que a justiça divina entende como correta, porque a missão já se estabeleceu. Quando nós perdemos, às vezes, emprego, quando nós perdemos fortunas, quando nós perdemos bens materiais, quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós vamos para a cadeia, para os leprosários, para os manicômios, que tudo isso tem uma razão de ser, que tudo isso é necessário. E os nossos amigos espirituais indistintamente estão conosco durante todos esses momentos. Em nenhum momento eles nos abandonam, em nenhum momento eles estão longe de nós. E a nossa mediunidade, por mais parca que seja, por menor que ela seja, ela sempre nos permite ouvir essas lições maravilhosas. E ao ouvir essas lições maravilhosas, ela sempre nos permite que sejamos pessoas melhores, que construamos um futuro melhor, que sejamos definitivamente felizes. A felicidade absoluta não é desse planeta? Eu não tenho a menor dúvida de que não é. Ainda não conseguimos exercer a felicidade absoluta nesse planeta, mas estamos encaminhada. E é uma maldição do ponto de vista da brincadeira que eu vou falar para vocês. Todos nós estamos fadados a ser felizes. Todos, sem exceção. E tudo que nós passamos será levado em conta na nossa próxima encarnação, que certamente teremos muito menos sofrimentos do que temos hoje, porque compreendemos e já podemos exercer de forma tranquila essa origem divina que cada um de nós tem. E que instrumento maravilhoso é a mediunidade para que possamos entender isso. Entender que somos médiuns, alguns mais ou menos ostensivos, mas que a todo momento estamos em contato com o plano espiritual. E entender que essa mediunidade, se ostensiva em nós, nos dá o direito e o dever de exercer essa missão. Missão de cada vez mais levar aos encarnados a ideia e a certeza de que a vida não termina aqui. A vida é muito mais do que isso. A vida é eterna. E na eternidade, todos nós, sem exceção, seremos muito, mas muito mesmo felizes. Muito mais felizes do que somos aqui. Consegui terminar na hora. Bom dia para vocês. Uma boa semana. Vou beber a caraminha.